Muitos aqui foram chamados de loucos. Isso acontece quando alguém é capaz de enxergar algo que mais ninguém vê e persegue essa ideia com todas as forças. Cada um de vocês sonhou alto e estava disposto a começar de baixo para alcançar um objetivo maior. Aqui tem gente que abriu mão de ser vice-presidente em uma multinacional, que abdicou da estabilidade do serviço público. Tem gente que começou do zero, que largou tudo. Aqui tem gente que fracassou uma vez, fracassou duas, fracassou três e não desistiu até alcançar o sucesso. Para muitos, escolher o caminho mais difícil é coisa de quem tem um parafuso a menos. Mas o que eles chamam de loucura, a gente chama de propósito. Vocês estão aqui porque o seu propósito se tornou muito maior do que uma empresa, do que o sucesso, prestígio, fama ou conta bancária. Vocês estão aqui porque o Brasil e o mundo precisam de pessoas que levantem a bandeira do empreendedorismo em todas as suas vertentes, sem amarras políticas ou qualquer tipo de preconceito. Vocês estão aqui para serem um motor de uma nova era e guiarem as próximas gerações. Vocês estão aqui para serem chamados de loucos. Mais uma vez, bem-vindos ao êxito. Na competitiva indústria automotiva, algumas coisas são unanimidade. O design italiano, a mecânica alemã, a eficiência japonesa, o conforto americano, a inovação coreana e a energia? Essa tinha que ser brasileira. Moura, a bateria original de 9 dos 10 carros mais vendidos no Brasil. Precisou de bateria? Moura.com. E agora, com vocês, a palestra do CEO Grupo Life Brasil, escritor, Top Table MDRT, autor dos best-sellers Go Up e A Lógica, Alberto Júnior. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Summit Êxito de Empreendedorismo 2021, o maior congresso de empreendedorismo, inovação e marketing digital do Brasil. E é um grande prazer estar aqui com todos vocês nesse momento e poder dividir, compartilhar um pouco o que de fato é necessário para você se tornar cada vez mais cobiçado. E lembrando, você se tornar cada vez mais cobiçado no mercado quando a gente fala de venda. E não é venda teórica, não é venda na prática, tá bom? Então eu convido você, papel e caneta, se você acredita que vai ser relevante para você, papel e caneta, se acalme, pegue seu café, pega o seu chá, pega a sua água e vem comigo. E começa mais ou menos assim. Quando nós falamos em se tornar cobiçado, talvez você pare para pensar que, mas o que realmente representa ser cobiçado, Alberto? Deixa eu falar para você. Ser cobiçado é você ser, de certa forma, procurado por uma demanda que o mercado não encontra. É mais ou menos como você não precisar mais negociar no mercado de venda a sua comissão. Olha que interessante. Em vez de você negociar a comissão, você precifica o seu trabalho.
E é isso que eu quero falar hoje aqui nessa palestra do Instituto Êxito de Empreendedorismo para você conseguir construir ainda mais de forma relevante o que de fato é considerável para você ganhar mais dinheiro, fazer com que os seus clientes se deem bem e não negociar, não sair magoado, que você tem lá uma relação que não é tão de ganha-ganha quanto parece, tá bom? Então, papel e caneta na mão. Primeiro ponto que eu quero que você pense com isso é o seguinte: todos nós nascemos vendedores de alguma maneira. Quero que você pense que seus pais venderam de alguma forma um para o outro, para que fosse possível haver o famoso match aí da sua trajetória de vida. Então imagine, qual a primeira coisa que aconteceu? Seus pais se venderam. E como é que isso aconteceu? Houve uma crença onde este produto que somos nós era tão relevante, coisa que o comprador ou seu pai, a sua mãe acreditaram no vendedor, que nada mais é o seu pai, a sua mãe, os seus avós, todo mundo vende de alguma maneira. E para você tá aí hoje, a venda foi muito bem feita, porque diante de milhões, de bichinhos daquele espermatozoide, você resolveu dar certo. Então, quero que você pare e pense que a venda já aconteceu na sua vida e na sua trajetória. Mas você precisa acreditar que isso é viável e que isso realmente tem fundamento e sentido para você. Segundo ponto é que quando você nasce, você não consegue, de certa maneira, informar ao mercado, que são seus pais, seus avós, enfim, quem cuida de você, sua babá, que você está com dor ou que você está com fome. O que você faz? Você age, e aí você chora por fome ou por dor. Olha que interessante, você teve a segunda venda na sua jornada. E muita gente tem essa visão de que você precisa nascer vendedor. Deixa eu falar o seguinte, você já viu o espermatozoide nascer rico ou pobre? Você já viu que quando o ser humano lá de cima, seja ele qual for em que você acreditar, define e carimba quem vai ser rico ou vai ser pobre na vida? Provavelmente você não parou para pensar sobre isso. Mas você constrói a sua trajetória vendendo desde criança. Então é um outro ponto para você pensar que quando você não tem conhecimento suficiente, você age e a tomada de decisão faz com que esta tomada, de certa forma, seja percebida e, de acordo com a percepção, você está valorizado no seu mercado. E aí, antes de seguir, eu quero fazer uma pergunta para você. Você está achando que está ganhando muito ou pouco pelo trabalho como profissional de vendas? Eu não estou falando vendedor, só aquele vendedor de porta a porta, que foi a minha experiência ao longo de mais de 28 anos. Eu estou falando, qualquer ser humano vende, qualquer profissão vende. Ou seja, você abriu a boca, você vendeu, você ficou calado, você vendeu, a sua expressão você vendeu. Eu falo de comunicação que requer, de alguma maneira, você dar algo e ter algo em troca. Simples. Este é o processo de venda de forma natural. E quando a gente fala de encontros, alguém vendeu para você que este seria de fato e é o melhor evento de empreendedorismo que você vai participar até então de todos os tempos. E aí você acreditou e você está aqui conosco. Olha que interessante. Agora eu quero que você pare para pensar o que você comprou. Você comprou um estímulo, uma expectativa e uma perspectiva de fazer isso ter um resultado. Foi por isso que você resolveu participar do Instituto Êxito através aí desse empreendedorismo no ano de 2021, tratando desses assuntos de grande relevância. Então, um ponto para você pensar também é que, se você está ou não casado, você vendeu para sua esposa a mesma coisa para o seu marido que os seus pais, de certa forma, contribuíram com um de uma forma ou de outra. E aí, o que é mais interessante é o seguinte, quando você morrer, olha que legal que eu vou falar, quando você morrer, você vai saber se você vendeu a sua trajetória de vida bem direitinho. De acordo com o volume de pessoas que vão estar no último dia do seu adeus, vai representar se você vendeu uma trajetória maravilhosa e espetacular durante a sua vida. Até na hora do adeus, você teve que vender alguma coisa para poder ter algo em troca. Ou se não, de alguma forma, você vai perceber que você não fez o tema de casa, e eu falo
compartilhamento, eu falo contribuir com as pessoas, eu falo desenvolver gente, eu falo fazer com que as pessoas se deem bem e automaticamente as empresas, os projetos de vida também vão se dar bem. Então, este ponto você precisa pensar da maneira mais relevante possível. Uma das coisas que você não para pensar, talvez está na hora de também parar para pensar, você vende para o seu patrão, você vende para a igreja que você frequenta, você vende para a escola que você participa, você vende para o seu filho, que você é o melhor pai ou mãe do mundo, você vende para as pessoas que fazem parte de você e você acaba influenciando através da sua trajetória mais e mais pessoas. Então, você sempre vende. E se eu parar para falar para você pensar que aproximadamente um homem fala em média 7, 8, 9 mil palavras por dia e uma mulher fala em torno de 11 a 12, 13 mil palavras por dia. Será que você já parou para pensar que falar quase 10 mil palavras por dia representa você vender alguma coisa? Então será, criatura, que não está na hora de você parar para pensar que tudo na vida vende? Até quando você não quer vender, você está vendendo algo negativo para o seu projeto de vida. Então, anota aí, tudo que não vende, desvende, ou seja, o que já está adaptado à compra, é muito provável que você tenha uma queda e você tenha uma perda de alguma maneira, seja ela financeira ou emocional. Então, tudo na vida se vende e quando você não vende, você desvende seu próprio projeto de vida. Tá bom? Tá bom, Roberto, mas por que você está falando tudo isso de se tornar cobiçado e tal? Por um simples motivo. Ao longo da minha trajetória de mais de 28 anos em venda porta a porta, venda direta, vendendo o produto mais complexo do mundo, que é vendendo seguro de vida de porta em porta, eu aprendi algumas coisas. Primeiro, que ao chegar em casa, certa vez, e é o que eu vou falar para você nesse momento, eu estava montando um time de vendas, a gente chegou a ter mais de 700 operadores distribuindo o nosso produto de porta em porta. E quando fala em você vender morte, você acha que é complexo. Não é complexo, é a forma como você trata o produto ou o serviço. E lembre isso, não tem produto ruim, é apenas uma questão sua de contribuir com a percepção do seu cliente. Então não existe produto ruim, existe a forma de percepção que não está positiva. E aí eu chegar em casa, eu tenho 3 filhas, uma é a Carolina, a Sofia e a Maria Eduarda, e eu cheguei em casa e olhei uma pasta de dente, e essa pasta de dente estava no final. E eu falei, mas como é que eu vou escovar os dentes? Né? Pois eu não tenho quase nada. E eu resolvi começar a dobrar essa pasta de dente, até que, espremendo, eu resolvi e consegui escovar mais uma vez os meus dentes. E aí eu olhei a pasta de dente, ela tinha um nome, e aí eu vou falar para você de onde é que surgiu isso, eu olhei aquilo e pensei, é isto. Você precisa levar ao limite um profissional de vendas, espremer ao máximo para que ele possa se doar ao máximo. E não é espremer de ser malvado, não. É fazer as pessoas superarem os seus próprios limites. E aí nasceu, então, esse tema que eu vou falar para você agora, se chama Vendedor Colgate. Eu sei, mas então quer dizer que a pasta de dente, exatamente, aquela pasta de dente, era uma pasta de dente que tinha um nome já conhecido aí de Colgate, mas não tinha nada a ver comigo, a estratégia não era nada disso, mas aquilo foi tão forte que eu resolvi, então, escrever um livro chamado Vendedor Colgate, Vendedor Mais Cobiçado, e ele acontece, de certa forma, desta maneira para você. Cada letra, e é Colgate, com C-O, ok? U-G-A-T-I, Colgate. Aí você vai olhar e vai dizer, nossa, mas é parecido. Não é. C ponto, O ponto, U ponto, G ponto, A ponto, T ponto, I ponto. Você que lê Colgate, aí é um problema seu de construção, entende? Você entende que tudo você vende? E o que representa esse projeto, a ideia, né, de um vendedor que transforma? Primeiro ponto é, você precisa conhecer o efeito colateral que o seu produto ou serviço faz. Eu não estou falando de você ler a bula, eu estou falando de você tomar o remédio, criatura. Se você tomar aquele remédio, seja ele do que for e do formato que for, e obviamente você está preparado para isso, você não tem nenhuma implicação de saúde, você precisa saber para conseguir transmitir essa percepção. Então, aquele vendedor que realmente tem essência, ele precisa conhecer e sentir os efeitos colaterais do seu produto e do seu serviço.
E aí, quando eu falo que você está percebendo o efeito colateral, eu falo de você, óbvio, estudar, de você perceber a sua teoria, mas nunca de você simplesmente transmitir algo que você não vivenciou ou não percebeu em algum tipo de cliente. Isso é um ponto interessante, porque quando você fala em conhecimento, a maioria das pessoas acha que utilizar a informação vai resolver. Não vai resolver, porque só vai conseguir transmitir a dor quem sentiu essa dor. É a mesma coisa de você conseguir vender um produto ou serviço que tenha relevância para você. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero que você pense. Será que você conhece de verdade, na essência, os efeitos colaterais do produto que você vende? Lembrando que você tem efeitos colaterais positivos e você tem efeitos colaterais negativos. A minha pergunta é, quantos efeitos colaterais positivos você consegue construir, mostrar e, de certa forma, apresentar de maneira prática, simples e objetiva para o seu cliente o que o seu produto ou serviço é capaz de fazer? E quais três, se você citar três, está maravilhoso também, quais três efeitos colaterais negativos que o seu produto ou serviço produz? E aí vai uma grande dica para você, que eu acho que serve para você pensar. Quantas vezes você falou para o seu cliente que o seu produto tem algo ruim? Nossa, Alberto, mas como é que eu vou falar que o meu produto tem algo ruim? Sabe por que você não fala? Porque você acredita que apenas as informações positivas atraem você como profissional. E eu vou falar, errado. Você precisa pensar que se você falar que o seu produto tem algum gap, tem alguma lacuna de melhoria, seu cliente vai colocar você na frente do restante dos profissionais de venda. Porque todo mundo só quer falar maravilha, ninguém quer falar onde você tem a dificuldade. E provavelmente você vai fazer uma atração melhor a partir do momento que você falar que o seu produto, o seu serviço não é perfeito. Então, lembra disso, você precisa falar alguma coisa que exista de ponto de melhoria no que você vende todo santo dia no seu negócio, no seu produto, no seu serviço, seja se você seja médico, se você seja advogado, se você é psicólogo, se você é encanador, não interessa. Todo produto existe um gap de melhoria e esse produto aproxima você da maior transparência, que é um passo à frente aqui que eu vou falar na nossa metodologia. Outro ponto é a organização. Quando se fala em organização, muitas vezes está se pensando em você ter aquele papel com cores lindas, separando rosa, amarelo, verde. É bobagem. Deixa eu falar para você. Isso pode estimular você, mas pode ser que você não tenha efeito. E por que eu falo não ter efeito? Se todo ser humano tem 24 horas, ok, de 60 minutos, de 60 segundos, qual é a diferença de você, do rico ou para o pobre? Como é que você utiliza as 24 horas? E você, como vendedor, se entender que a cada 24 horas você automaticamente vai se precificar como empreendedor, seja ele intraempreendedor, ou empreendedor voraz, ou empreendedor mais ousado, você vai classificar o seu tempo para que esse trabalho aconteça, você vai começar a fazer a seguinte conta. Cada vez que você alinhar um índice de oportunidade para uma venda efetuada, você vai entender que esta métrica pode ser replicada. Por exemplo, no meu caso, na venda porta a porta, eu tinha que fazer 40, 50 portas por dia para vender 2 seguros de vida. Nossa, mas é desgastante? Claro que é desgastante. Você acha que ganhar dinheiro é mole? Você acha que construir uma carreira é mole? Mas é óbvio que não. E aí eu vou falar para você, qual a diferença você tem dos outros? Nenhuma. Agora, como você organiza, sim. Outro exemplo para você, você trabalha na venda direta, você vende algum produto de vendas diretas. Aí a pergunta que eu faço é, você tem 3 fontes, você tem a maneira de convênio, de massificação, de parceiros, você tem a sua multiplicação pelo seu esforço, porque o seu horário de trabalho, as suas 24 horas não multiplicam, né? Você tem as mesmas 24 horas, e você tem talvez a montagem de um time de vendas. Quando a gente fala em organização, você precisa entender os 3 pontos e qual ponto você vai usar mais, com menos custo e com maior benefício, que é um grande gap quando a gente fala em profissionais de venda. Não conseguem organizar a sua forma de trabalho. Se você trabalha home office, você tem um outro problema, que você precisa se adaptar ao ambiente. Se você trabalha no escritório, você tem um outro problema, que é saber dizer não. E isso pode impactar a sua organização. E aí eu vou dar uma dica para você, quando alguém pedir alguma coisa
e você não pode fazer, mas você tem receio de responder que não. Você faça a seguinte pergunta. Fulano, se eu não estivesse mais aqui no dia de hoje, eu estivesse ido a óbito, para quem você pediria o que você está me pedindo? Pronto, bingo, está resolvido o problema. Você vai ter alguém que você pode dizer, pronto, então nesse momento eu vou pedir para que você solicite a contribuição, porque eu não tenho condições de atender você. Então, o não acaba contribuindo para que você cresça e desenvolva melhor a sua organização. Outro tipo de profissional que vai fazer um trabalho mais de venda direta, de campo, se você parar para pensar, uma quadra tem aproximadamente 100, 150 metros. Considerando que cada terreno tem em torno de 20, 25 metros, 15 metros de lateral, você consegue perceber que a cada quadra, quantas oportunidades você tem? Nossa, Alberto, nunca pensei isso. Pois é. E o que você está esperando para pensar que tudo é número? Se você pegar um palito de dente e você quebrar ele, você só vai conseguir quebrar no máximo em 4 ou 5 vezes com uma mão. Você não vai conseguir quebrar mais. Sabe por quê? Porque isso é básico, isso é padrão, isso é mediano, isso é mediano, isso é medíocre. E você não é medíocre. Por isso que você está aqui no Instituto Êxito aprendendo com quem realmente, de alguma forma, pode dividir com você. Então, tudo são... Você não precisa de HP para ganhar dinheiro, você precisa de palito de dente. Pegue seu palito de dente aí depois e tenta quebrar 6 vezes. Você não vai conseguir. Porque quanto menor, mais difícil de você contribuir. E isso é construção. Então, você já parou para pensar que o palito de dente segue a sua jornada de trabalho, segue a sua vida, e ele está tão perto de você, você nunca parou para pensar sobre isso? Ganhar dinheiro, construir, contribuir, ajudar, dar prioridades, não é a grana que faz você crescer. É você crescer e contribuir que faz você melhorar de vida. Então, eu vou parar de falar, que eu fico nervoso, eu vou até tomar aqui um gole de água, mas a ideia é que você entenda isso. Quanto mais você perceber que a sua organização está avaliada em momentos, mais chance você tem de ganhar dinheiro. Eu vou ajudar você. Uma quadra, obviamente, você tem 4 lados. Se você pegar a cada 100 metros, você tem 20 metros, quanto você tem? Você tem, basicamente, aí 5 oportunidades. Você tem 20 oportunidades trabalhando num círculo da sua casa, por exemplo, que você mora. Você acha que basicamente, com 20 oportunidades, sem contar, se for prédio, hein? Você não consegue multiplicar a sua riqueza? Então, o que você está esperando? Que alguém vai bater na sua porta e vai dizer para você que trouxe o baú com oportunidade? Você precisa entender que a organização não é apenas para você olhar e ver que está bonito. A organização serve para você escalar, para você ganhar tempo, para você maximizar o seu tempo de atividade. Tá bom? Então, se liga nisso. Outro ponto é utilidade. Bom, quando a gente fala em ser útil, e o vendedor mais cobiçado, ele é útil para a sociedade, depois para ele. É simples assim. Ele primeiro passa a ser útil para um efeito social e depois ele passa a ser útil para si mesmo. Porque quanto mais você contribui, mais você tem uma recepção do produto ou serviço que você produz. Então, conhecimento, organização, utilidade. E eu falo utilidade, você vender um produto útil. Eu não estou falando de você vender pente para careca. Eu estou falando que você precisa entender como é que você vai vender alguma coisa de forma que não gera utilidade, só gera o famoso batedor de carteira, que deve ter um monte por aí, e você já deve ter passado por cursos, informações, que você achou que era um negócio, aí você foi ver aquela criatura, lamentavelmente ele não consegue provar para você o que fez. Então você precisa ter esse certo cuidado, você precisa ser útil com prova, você precisa ser útil com testemunho, você precisa ser útil com o cliente realmente avalizando o que você faz. E a utilidade que você quer dar não é você que vai informar, é o cliente que vai contribuir e vai dizer para você que realmente você está fazendo o melhor que você pode fazer e por isso você acaba se tornando mais cobiçado. Então, é outro ponto, conhecimento, organização, ok? E utilidade. O próximo é garantia. Aqui tem um assunto importante para falar para você. Muita gente leva na brincadeira o garantia sou eu. Eu vou falar para você que é verdade. Se o cliente não comprar você,
ele não vai comprar nada. Então, se você não der a garantia de credibilidade da sua palavra, que é a única coisa que você tem que aliar ao seu CPF, e que por acaso o CPF é único, se você não der a garantia sou eu, você não vende nada. O produto que você carrega é parte da garantia que você dá. Então, não importa para o seu cliente quem está por trás, se você tem uma vida profissional ilibada, se você tem uma vida profissional relevante, se você tem uma vida profissional que traduz respeito e responsabilidade. Então, primeira coisa é, você precisa dar a garantia do produto ou serviço que você tem. Quando você entender isso, a sua vida vai ser transformada, porque você vai deixar de lado o produto que você entrega para entregar o seu produto. E o seu produto vai gerar a garantia do produto que você representa. Então, lembre disso, não pense que o seu produto é melhor que você. Porque se fosse melhor que você, não precisaria de você para levar até o cliente, porra. Será que você consegue pensar? Então, quando a gente fala nesse tipo de assunto, existe muito aquela questão de, mas eu não tenho experiência. Não tem problema. Você, então, se alie a pessoas que são mais experientes que você. Quando você não tem a garantia total, você se alia com pessoas que geram mais garantia. Você fortalece a sua garantia estando com pessoas que conseguem gerar algo que você ainda não tem. Aí você vai me perguntar, mas Alberto, como é que eu vou fazer isso se eu não tenho força, eu não tenho poder? Com transparência. É muito mais fácil você chegar para um empreendedor que está muito à frente de você e falar que você não sabe, que você está aprendendo, que você quer uma oportunidade, do que você chegar e dizer que sabe tudo e você não sabe porra nenhuma. É simples. Empreendedores que estão à frente em outro patamar gostam de contribuir. Esse é o projeto e o objetivo do Instituto Êxito. Contribuir. E quanto mais contribuição, mais pessoas vão lembrar dessa marca, dessa estratégia, mais relevante vai se tornar, mais efeito social vai haver, mais o empreendedor vai crescer, mais o país vai se tornar ainda maior, porque não existe Brasil sem empreendedores. Então lembre, sim, a garantia sou eu, a garantia é você, querendo ou não, você precisa entender isso, se o produto for maior do que você, você morreu. E aí eu falo para você pensar também, quando você bota preço no seu trabalho e você fica magoado que ninguém quer pagar, você já parou para pensar por que você está ganhando menos do que você gostaria? Porque você não está dando o preço justo que você mesmo gostaria de ter. Quando você negocia a comissão, ou o valor do seu produto, ou o valor do seu serviço, obviamente você está informando que o valor correto não é aquele. Então, se você está ganhando pouco, a culpa é sua. Se você está ganhando muito, a culpa é sua. Agora, você não vale o que vale. Pega aí a nota aí, pode ser a lápis para você apagar no futuro. Você não vale o que você acha que vale, você vale o que o seu mercado paga por você. É isso que você vale. Então, você precisa parar para pensar que se você quiser valer mais, você precisa ter um valor percebido maior. Tá bom? Eu sei que às vezes, pô, Alberto, é muito duro isso, mas é verdade. Nós aqui do Instituto Êxito temos um objetivo, contribuir de maneira transparente. E isso é para ajudar você a crescer. Simples assim. E o seu trabalho é estimular e ensinar mais pessoas também a desenvolver o seu projeto de vida. Quando a gente fala em garantia, a gente fala em crença. E aí eu vou falar para você pensar também quanto de verdade você acredita que você quer algo a mais. Quanto você acredita que você quer mudar de patamar. E aí eu vou dar uma sugestão para você, e provavelmente você já ouviu falar que se você não consegue subir as escadas correndo, você então suba degrau por degrau. Aí você vai me dizer assim, mas Alberto, o degrau é muito alto, eu tenho uma perna curta. Então sabe o que você faz, porra? Você vai rastejando. Você já viu aquelas rampas de skate e tal, aquela meninada que anda? Você vai rastejando. Você tem menos trabalho se você cair.
Porque você não vai sentir dor. Então, em vez de você querer dar um passo que você não está preparado, você vai rastejando. Se a sua perna é curta, você vai rastejando. Se a sua perna não tem ainda condições de você crescer rápido, você se alia. Então, a sua crença está, de certa forma, alinhada à sua capacidade de construir a própria jornada. Então, se você chegou até aqui agora e você olhasse para trás, você vai perceber que o seu histórico, ok? É mais ou menos assim. O que você vive hoje na prática é o poder e a força que você deu no seu trabalho no dia de ontem. Você é o herdeiro do seu passado. Ah, Alberto, lá vem você de novo com esse negócio aqui, eu estou com a cabeça gigante. Você tem que ficar com a cabeça gigante para pensar e para mudar de patamar, se é o que você quer. Então, você é herdeiro hoje do que você fez ontem. E se você quer ser um herdeiro rico amanhã, você tem que mudar hoje. É simples. Pense quanto isso pode influenciar a sua decisão hoje para que amanhã você tenha uma nova vida. E eu não falo em dinheiro, eu falo em você ter prosperidade, eu falo em você ter uma vida mais digna, eu falo em você construir uma carreira melhor, eu falo em você, se você achar sair do seu emprego e procurar outro, se você é intraempreendedor, dá mais e melhor ainda do que você pode, é isso que eu falo para você. Você precisa parar e pensar quão relevante é o que você vai se tornar amanhã como herdeiro das coisas que você faz hoje. Por isso você precisa ser cobiçado. E coisas cobiçadas você bota preço. Você não viu? Eu sempre comento muito quando as pessoas, na nossa organização, onde eu sou atual CEO, que se chama Grupo Life Brasil S.A., as pessoas perguntam por que a gente não baixa preço. E aí eu falo de maneira bem simples, você quer andar de Fuca ou Ferrari? Se você quiser andar de Fuca, você procura outro. Se você quiser andar de Ferrari, você paga o preço. Porque você não viu Ferrari depois da novela com promoção. É assim que você tem que se precificar. Você não pode dar promoção do que você já está, de certa forma, com uma capacidade de produzir mais e gerar mais oportunidades e riqueza para o seu projeto de vida. Então você precisa entender isso. Então a crença, ela precisa ser mais forte do que talvez você imagine. Tá bom? Segundo ponto, a transparência. Coisas boas e ruins você precisa revelar. Toda vez que você revelar coisas boas e dificuldades que você tem no seu produto, você ganha um ponto à frente. Todas as vezes que você mostrar que essa lacuna pode ser melhorada, você ganha um ponto a mais com o seu cliente ou com um possível negócio que você vai fazer. Então, a sua transparência, muitas vezes, exige que você rejeite um cliente. E aí eu vou falar para você, se você é homem ou mulher, não importa, no passado, você deve ter lembrado que a grande dificuldade era quando, eu me lembro disso comigo, você é super novo, tá um menino, aí você olha lá aquela menina, você se apaixona e ela não dá nem bola para você. O que acontece? Nada, você fica magoado, triste e vai embora. Muitas vezes, o que funciona é quando você rejeita. Então, aí vai uma dica para você, que é o seguinte, quando você rejeita, você atrai. Tudo que é muito fácil não tem valor percebido. E se você rejeitasse aquele cliente gigante que você está querendo há muito tempo e sequer bola ele deu para você, e você escrevesse um texto à mão, tudo que você faz à mão gera mais força e relevância, então não adianta você ficar escrevendo e-mail, mande uma carta à mão, de preferência em folhas amarelas. Qual foi a última vez que você recebeu uma carta em folha amarela? Provavelmente nunca. Se você não entende dessa estratégia, você escreveu em folhas brancas. É o mesmo preço que folhas amarelas. E folhas amarelas vão precificar o seu trabalho, porque tem, de certa forma, uma relevância maior, é uma cor de ouro, enfim, tem uma série de coisas envolvidas que não tem tempo, ok, para a gente falar aqui, mas eu quero que você pense nesse tipo de transparência e nesse tipo de relevância, tá bom? Outro ponto é você insistir sem ser chato. E aí eu vou falar para você pensar um pouco sobre isso. Todos os projetos que eu fiz até hoje, estão basicamente há 28 anos nisso, hoje nós estamos com uma organização em mais de 500 cidades, em todos os estados do Brasil,
E o que mais me chamou a atenção é os clientes começavam a aparecer a partir da 6ª, 7ª, 8ª oportunidade. Porque muitas vezes o cliente acaba tendo doutorado e fazendo com que você fique fora do jogo, porque outros profissionais de venda frágeis ensinaram o seu cliente a rejeitar sem escutar. Então, você sabe quem é o doutor de tudo do cliente que não compra de você? O seu suposto concorrente, porque eu também não acredito em concorrência e você não pode acreditar em concorrência. A Pepsi não é concorrente da Coca por um único motivo. Porque as pessoas que transformam os projetos. Você não tem concorrente, você tem similar. Se as pessoas não passaram pela mesma jornada de vida que a sua, não existe concorrência, existe similaridade. E similaridade, você consegue dar um passo à frente. Então, se liga nisso também. Olha a relevância quando a gente fala em você insistir 4, 5, 6, 7, 8 vezes. E aí a gente descobriu que a partir da 8ª, 9ª vez, a chance de converter era maior que 80%. E aí uma dica é você aplicar, e eu vou dar para você pensar sobre isso, o método 3-2-1. Você foi rejeitado, 3 meses depois você faz um contato, você foi rejeitado 2 meses, você foi rejeitado 1 mês. Você foi rejeitado pelo seu cliente 3 semanas, você foi rejeitado 2 semanas e você foi rejeitado 1 semana. Aí você está quase cansado, enchendo o saco, não aguenta mais, 3 dias, 2 dias, 1 dia, e se o cliente não quer nada com você, você rejeita e vai para outro que você não tem tempo a perder. Lembra do método 3-2-1? 3 meses, 2 meses, 1 mês, 3 semanas, 2 semanas, 1 semana, 3 dias, 2 dias e 1 dia. Pode ser sim que o seu cliente diga, pelo amor de Deus, não me procure mais, e você vai fazer o bem não procurando ele, e obviamente você vai ganhar com isso não tendo um cliente que não merece o seu respeito. Então, você precisa precificar quanto você vale. Simples assim. Outro ponto é que o desgaste revitaliza. Eu me lembro muito bem quando eu trabalhava 12, 15, 18 horas batendo de porta em porta, e o que mais me chamava a atenção é que sempre, ao final do dia, normalmente as coisas melhoravam. E aí eu falo para você que você vai sentir dor, mas o sofrimento, ele é emocional e é opcional. Se você souber que há 5 quilômetros da sua casa existe um pote de ouro e você tem que ir rastejando, você não vai? Você vai. Mas por que você vai? Porque você tem certeza que existe um pote de ouro para você buscar. Então, quando você se desgasta e você encontra o resultado, você se revitaliza. É como você se tornar um lactobacilo vivo. Ele se multiplica, os resultados multiplicam. Então, cada vez mais que o resultado acontece, você automaticamente acaba se revitalizando e transformando a sua trajetória de vida. E aí eu vou fazer uma pergunta, eu adoro fazer pergunta, né? Acho que eu só aprendi a fazer pergunta na minha vida. Eu vou perguntar para você se você gosta de quindim. Se sabe aquele doce feito de ovo, né, com açúcar. Só existe 2 tipos de pessoa no mundo que eu conheço, o que adora quindim ou o que odeia quindim porque odeia ovo. Você não vai esquecer mais disso. Você sabia que o quindim é a chave para construir riqueza no mercado de venda? Eu descobri isso é uma técnica, um método que a gente desenvolveu na nossa organização, e depois de mais de 8.000 ofertas porta a porta, que foi a minha experiência inicial, em 9 anos de atividade, eu descobri que só existe 6 maneiras de alguém comprar um produto de você. Primeira delas, DIN, dúvida, insegurança e medo. Se o seu produto, a falta de comprar pelo seu cliente, gera a dúvida, a insegurança e o medo, você vende. Se o seu produto gera o desejo, interesse e necessidade, você vende. Então, o quindim, a dúvida, insegurança e medo, o desejo, interesse e necessidade, se você criar e tiver no mínimo 3 letras, ou dúvida, insegurança e medo, ou dúvida e interesse, ou dúvida e necessidade, não importa, você tem em média 40%, 50% de chance de vender. Se você tiver mais que 5, você tem mais de 60% de chance de conversão. Nos nossos produtos, para você ter uma ideia, nos últimos 36 meses,
a cada 10 ofertas de seguro de vida, que ninguém quer falar sobre o assunto, nós convertemos, em média, 52% de algo que ninguém quer falar. Mas por que será? Porque desperta a dúvida, a insegurança e o medo de certa forma, não estar aqui presente, de deixar os filhos desamparados, de não dar uma educação, de não fazer para os seus filhos o que talvez você não tenha como um pai de família e tenha responsabilidade para isso. É simples. Todas as vezes que você construir algo, você precisa pensar que o seu produto precisa ter despertar da dúvida, insegurança e medo e o seu produto suprir ou desejo, interesse e necessidade para o seu cliente também fazer a aquisição. Tá bom, mas Alberto, mas como é que eu faço o meu pitch inicial? 3 regrinhas básicas para o seu pitch inicial. Quem você é, o que você faz e o que o cliente ganha escutando você ou escutando a ladainha que você vai contar. Porque tem muita gente que conta uma ladainha e não consegue ir direto ao ponto. Então, 2 dicas. Pessoas muito relevantes e poderosas gostam que você vá direto ao ponto. Você não precisa ficar falando. Quando você tem pessoas poderosas e você quer vender alguma coisa e é do sexo feminino, você tem que ir mais direto ao ponto ainda. Então, é uma outra dica para você pensar. Tá bom, mas Alberto, mas como é que eu faço isso? Testando a sua prática. Quanto mais você testar a sua prática, quanto mais você construir todo dia, mais relevante você vai acabar ficando. Então, dúvida, insegurança e medo, desejo, interesse e necessidade são os 6 pontos que você vai fazer do quindim para transformar a sua trajetória de vida. E lembre, você pode incluir esses 6 processos dentro da sua jornada de venda. Você pode construir 2, 3, 4, até onde você começar a se sentir confortável para que esse resultado, de fato, tenha o efeito que você precisa ter. Então, o que você para pensar tudo isso? Aí você, internamente, você pensa, mas eu quero ser cobiçado. Então, você precisa pensar que você precisa conhecer efetivamente os efeitos de alguma forma colateral do seu produto. Você precisa ser útil para a sociedade, você precisa gerar transparência, você precisa, de certa forma, acreditar no que você faz, no seu produto e acreditar que sim, garantia, você tem a garantia do produto. Você precisa da transparência e você precisa insistir sem ser chato. Você tem, basicamente, 8, 9, 10 oportunidades ao longo da sua jornada. Você quer uma dica para você pensar? Qual foi a última vez que um profissional de vendas procurou você mais de 5 vezes? Provavelmente você não lembre. E provavelmente esse profissional não seja de alto desempenho. Lembrando que alto desempenho e alta performance são diferentes. Alta performance é curto prazo, é tiro rápido, é correr 100 metros. Alto desempenho é médio e longo prazo. Você não consegue correr 100 metros, que nem o Usain Bolt faz, 5 quilômetros. Mas você consegue desempenhar numa intensidade menor por mais tempo. Então você precisa saber se você vai correr 100 metros ou se você vai correr maratona no seu projeto de vida. Então, entenda que todo mundo pode, você também pode, você assumiu esse compromisso e está conosco aqui no Instituto Êxito de transformar sua vida cada vez mais. E eu estou aí basicamente há 40 minutos e não paro de falar por um único motivo. Porque a nossa contribuição é o que fica para você, o nosso obrigado é o que fica para você e a nossa forma de querer enxergar as coisas e de dar para você a percepção de transformar mais e mais vidas aqui no Instituto Êxito de Empreendedorismo. Então, siga a nossa página, aproveite, curta, participe com os demais colegas. Todos aqui podem mostrar para você na prática. Todos aqui estão, de certa forma, contribuindo para que você cresça. Mande a sua sugestão, mande a sua crítica, mande o seu sucesso, contribua com o seu sonho. E para fechar, eu vou dizer para você aqui como você pode chegar, independente dos perfis de cliente que você não tem acesso hoje. Existe uma maneira de você atrair. É você gerando e você, de certa forma, escutando 3 coisas. Todo mundo tem uma história para contar, um sonho para compartilhar e uma lição para ensinar. Se você conseguir escutar um sonho, uma história e uma lição de qualquer cliente, você vai ter a atenção dele, provavelmente uma atenção de muito longo prazo. Então, da minha parte, beijo no coração, muito obrigado. Espero que realmente você
faça a diferença na sua vida, na da sua família e nas pessoas que convivem com você e, obviamente, contribua para um Brasil ainda melhor. Eu fico por aqui. Muito obrigado. Aproveitem a jornada e, com certeza, aí participem cada vez mais dessa jornada do Instituto Êxito de Empreendedorismo. Vem com a gente. Entenda que deficiência não é sinônimo de incapacidade e nem de ineficiência. Por isso, comece a desconstruir conceitos como ficar surpreso quando perceber que uma pessoa com deficiência intelectual passou numa faculdade ou tem um doutorado, se oferecer para ajudar uma pessoa com deficiência e ficar ofendido quando ela disser que não precisa de ajuda, e romantizar essa questão da pessoa com deficiência dentro do mercado de trabalho, dentro das suas superações, porque todas as pessoas têm o direito de estar incluídas em sociedade, independente da sua condição.